Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para fazer um pequeno devocional com os irmãos em cima do texto chamado Servimos a Deus ao servir o próximo. Esse texto foi escrito pela pastora Liene Nepomuceno e foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como não fui eu quem escrevi esse texto, foi a pastora Liane Nepomuceno, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos aprender. Senhor Jesus, em Teu nome pedimos que nos ensine a servir o próximo, a sermos humildes, a sermos servos. Amém. Bom, irmãos, então nossa leitura bíblica está em Marcos, versículos 31 a 44, do capítulo 6. Então vamos lá. Vai falar da primeira multiplicação de pães que Jesus fez. Então, Jesus lhe disse, por quê? Os apóstolos tinham vindo de uma missão e contaram para Jesus tudo o que eles tinham ensinado, tudo o que eles tinham feito. E aí Jesus disse para eles, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até Jesus e disseram, este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse, providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. E eles voltaram e informaram, 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregavam aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos, comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram mais de 5.000 homens. Foram 5.000 homens. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto, servimos a Deus ao servir o próximo, tem como versículo-chave o versículo 41, que diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Imagina, irmãos, 5 pães para 5.000 homens e 2 peixes para 5.000 homens. E quando fala 5.000 homens, a gente não tem nem noção de quanta gente era. Por quê? Porque as mulheres e as crianças não eram contadas nessa ocasião. As mulheres não eram contadas, mas devia ter muitas mulheres lá e muitas crianças também. E todos foram alimentados. Então, o nosso objetivo aqui, no nosso texto de hoje, é o serviço ao próximo. Para quem tem a mente de eu primeiro, eu quero ser melhor, eu quero ir na frente. Então,
não dá para agir como servo, porque aquele que quer ser servo não pode ter esse tipo de atitude, de querer ser o primeiro em todas as coisas. No tempo de Jesus também era diferente, né? Os discípulos foram orientados a quê? Que eles ficassem atentos sobre a necessidade de servir. Porque Jesus falou o quê para eles? Que eles falaram, Jesus, melhor mandar esse povo tudo embora, porque assim, eles vão ter que procurar por aí, nos campos, nos povoados, algum lugar para comprar comida, que aqui não vai ter, não tem nada para vender aqui. E Jesus disse o que para eles? Vocês é que devem dar de comer esse povaréu todo. Então ele estava chamando cada um deles para serem servos. E é esse o exemplo que nós temos que seguir. Nós também somos chamados a sermos servos. E o que faz um verdadeiro servo? O que faz aquele que foi criado para servir? Ele presta atenção nas necessidades das outras pessoas e ficam pensando assim, como que eu posso ajudar essa pessoa, né? Ela tá com fome, será que eu posso ajudar com uma cesta básica, 1 quilo de arroz? Será que eu posso chamar meus amigos para cada um dar um tanto de dinheiro para a gente comprar comida? Enfim, o verdadeiro servo faz isso. Ele olha para aquilo que o outro precisa e pensa como é que vai ajudar a resolver. E o que aconteceu com Jesus? Quando ele viu aquela multidão, ele ficou com pena, ele teve compaixão. Por quê? Porque parecia assim, todo mundo perdidaço, uma ovelha sem pastor, né? Aquele monte de ovelha sem pastor. Porque a ovelha sem o pastor, ela não sabe para onde vai. Porque a ovelha escuta a voz do seu pastor e vai atrás dele. Então aquela multidão parecia um bando de ovelhas sem pastor. E aí Jesus sentou ali e começou a ensinar aquele pessoal. Para quê? Para dar-lhes direcionamento. Ora, naquela situação, né? O tempo foi passando, Jesus ensinando, os discípulos perceberam o quê? Que o povo começou a ficar com fome, né? A barriga deles devia estar com fome. E aí eles pensaram assim, como que a gente vai se livrar desse problema? Porque daqui a pouco vai estar todo mundo reclamando. Tô com fome, tô com fome. Então vamos se livrar logo do problema. Vamos falar para Jesus, mandar eles embora, acabar com esses ensinamentos e a gente se livra desse problema. E não é uma atitude correta de uma pessoa que realmente quer servir, né? Porque aquele que quer servir, ele não quer se livrar do problema, ele quer solucionar o problema. Porque os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com aquilo que eles têm nas mãos. Não fica usando desculpa para se livrar, para deixar para a última hora. Sei lá, quem sabe, né? Daqui a pouco vai surgir uma circunstância melhor, vai surgir uma solução. Vamos aguardar mais um pouco, né? Não, o verdadeiro servo, o que ele faz? Como dizia o cantor Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, aquele que realmente está preocupado com o outro não vai deixar para a última hora, não vai esperar um momento melhor. Ele simplesmente vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então, a gente tem que ter em mente assim, que Jesus Cristo, ele não quer a perfeição, mas ele quer o melhor que nós possamos fazer. Então, ele espera de nós que mesmo com atitudes simples, nós tentemos resolver o problema. Então, a gente pode fazer coisas pequenas, como ter 5 pães e 2 peixes, como se fosse uma coisa grande. Talvez aquela pessoa que tivesse com aqueles 5 pães e 2 peixes não tinha noção da importância daquilo que ele tinha nas mãos. Os verdadeiros servos, eles reconhecem de onde vem o milagre. Então, os discípulos de Jesus chegaram à conclusão que só mesmo Jesus Cristo poderia fazer aquele milagre. A questão não é se autopromover, eu sou bom, eu que estou dando de comer para a multidão.
Não, eles reconheciam que foi Jesus. Então nós temos que fazer o nosso melhor, reconhecendo que quem nos dá condição de ajudar, de servir, de fazer o melhor pelo outro, é Jesus Cristo. É o nosso Deus, que nos dá condições de ajudar, nos dá condições de acordar mais um dia, de respirar, de andar, enfim. A gente tem que ter ciência que se nós estamos em pé e se podemos fazer algo pelo outro, é só por causa do poder de Deus, que usa pessoas como nós, vasos imperfeitos, fraquinhos, que parecem que não dá em nada, de uma forma maravilhosa e perfeita. Temos que estar atentos, que os verdadeiros servos reconhecem de onde vem o milagre. A pergunta que não quer calar é: você tem sido um servo verdadeiro? Se não tem sido, fica a dica, irmão, se coloque à disposição do Senhor, seja realmente um servo, está à disposição do outro, porque tem o desejo de louvar e adorar a Deus através das suas ações. Aprenda com o maior e melhor exemplo, que é o exemplo de Jesus Cristo, que nos serviu, dando-nos a salvação através da sua morte e morte de cruz. Então não existe maior exemplo de alguém que poderia servir ao outro do que Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez Deus, para quê? Para que nós pudéssemos ter a salvação. Então nós, que somos pequenos, que somos tão frágeis, vasos tão imperfeitos, que possamos estar nas mãos do Senhor. Para quê? Para que Ele possa nos usar, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Não é bacana? Acho que não tem coisa melhor, né? De que poder servir o outro, reconhecendo que o poder que emana de nós, das nossas ações, vem de Deus. Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Faça pequenas coisas como se fossem grandes. Amém? Bom, nosso manancial, eu queria deixar para os irmãos um abraço, ó, um abraço de ursa, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero que os irmãos se lembrem também que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, e lógico, né? Bom, certamente servir a Deus e servir ao próximo. E irmãos, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.